O que Deus espera de nós enquanto nós aguardamos o futuro que Ele prometeu? No estudo de hoje, Jesus mostra que preparação não é apenas vigilância, é responsabilidade, é compaixão, é prática do amor que revela quem realmente pertence ao seu reino. No ar, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Está no ar o programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Eu espero que a sua semana tenha sido uma semana agradável, uma semana tranquila, uma semana de paz. Ou a turbulência passou por aí, o inesperado, uma situação adversa que tem deixado você ansioso, preocupado, triste. Não esqueça, o olhar do Senhor recai sobre você. E quando o Senhor está olhando para cada um de nós, não significa que nós não teremos dificuldades, que nós não teremos problemas. Significa que o Senhor está conosco. Essa é a promessa da palavra. Eu estarei com vocês todos os dias, até o fim. Que essa seja a certeza, que a bênção do Senhor esteja sobre você e sobre sua casa. Esse é o programa Escola Bíblica e aqui nós temos a oportunidade de estudarmos a Bíblia através das nossas revistas Esperança, que são produzidas no nosso departamento de Escola Bíblica, e também através dos nossos estudos produzidos pela Escola Bíblica Digital, estudos esses que são disponibilizados através do número da nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança. Salva esse número, dá um oi para a Esperança, escreve estudo, é o 12982000062. 12982000062. Salva esse número, escreve estudo e estuda com a gente pelo WhatsApp. É isso mesmo, é simples, é fácil e é rápido. 5 a 8 minutos você tem a oportunidade de aqui, na palma da mão, ir estudando a Bíblia. E nessa temporada estamos estudando o primeiro estudo da lista que a Esperança vai te mandar se você está estudando, que é o estudo A, Ensinos de Jesus. Por isso, na opção de escolha, Ensinos de Jesus, você só vai clicar o A, tá bom? Vamos juntos estudar a Palavra de Deus, estamos mostrando a narrativa, o que Jesus nos ensinou e agora estamos nos últimos momentos, predições sobre o fim. Nós vamos concluir hoje. Jesus falou do fim, falou dos sinais, falou da importância da vigilância e hoje não só a vigilância, mas como nós devemos viver enquanto Ele não vem. E na semana que vem, os últimos momentos de Jesus na Terra, o que nós aprendemos com o anúncio da sua morte, com a sua morte e com a sua ressurreição. Eu tenho a certeza que se você mergulhar no texto bíblico, se você parar para refletir, o Espírito, ele vai trabalhar dentro de você. E você vai ter uma outra visão sobre o que é a vida e o significado da nossa existência. Porque nós acreditamos que Jesus voltará e não tardará. Vamos orar? Senhor, estamos juntos para estudarmos a Tua Palavra. Nos dê entendimento, nos dê compreensão, que a gente se renda e que a gente seja impressionado. Eu clamo por isso, meu Deus. Que ao ler o texto bíblico a gente não faça com pressa, mas que a gente medite naquilo que o Senhor inspirou o autor bíblico a escrever. Eu clamo por isso, eu suplico isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero te convidar mais uma vez a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, o capítulo 25, e hoje nós vamos retomar
a partir do verso 14, nós vamos estudar a parábola dos talentos e também o grande julgamento. Você sabe que quando a gente lê o texto bíblico, né, de alguma forma, às vezes, em algumas Bíblias existe um subtítulo, a gente tem a tendência de a gente separar a sequência, muitas vezes, que a narrativa bíblica tem. E ao preparar esse tema, e eu já falei algumas vezes no meu ministério, na minha vida, sobre a parábola dos talentos, mas eu nunca tinha feito uma ligação direta da parábola dos talentos com o grande julgamento. E para mim faz muito sentido, e você vai perceber isso, de alguma forma, há uma ligação direta daquilo que o Senhor está dizendo com o que eu deveria fazer com as habilidades, com os recursos, porque a gente pode aplicar aqui de duas formas, né, as habilidades, os recursos, com o fim, com aquilo que ele vai um dia perguntar, o que você fez com tudo que você tinha de habilidade, o que você fez com os recursos que você tinha. E isso se conclui no grande julgamento. Então, quero ler junto com você e você vai perceber como a gente pode ligar a narração. Não há uma divisão, né? Há uma ligação direta. Então, essa semana estamos conversando um pouquinho sobre o que Jesus ensinou sobre o seu retorno. Mateus 24 e 25, a gente tem meditado, né, formam um único ensino sobre o que Jesus falou sobre o retorno. Depois de falar sobre sinais e vigilância, do capítulo 24, do verso 1 ao 51, e sobre a prontidão, do verso 1 até o verso 13 do capítulo 5, que é a parábola das 10 virgens, Jesus agora explica como viver até que ele venha. Ou seja, aquilo que a gente tem conversado, né? Todos os meus propósitos, tudo que eu faço na vida, tem que ter um significado maior. Sejam aquisições, seja formação profissional, seja a busca dos recursos, é para o meu sustento, é para o meu bem-estar, mas é para que eu proporcione bênção para o outro. Enquanto Jesus não vem, eu vou viver aqui, eu vou ter as minhas atividades, vou buscar ter uma vida digna, mas também vou pensar em abençoar o outro. Se eu penso só em mim, tudo gira em torno de mim, e digo que Jesus vai voltar, que eu acredito na volta de Jesus, a minha fala não está sendo coerente com a vida. E eu quero tentar fundamentar essa ideia junto com você hoje. A preparação para o reino, ela não é teórica, ela aparece no serviço, na compaixão e na fidelidade diária. Então, é importante que a gente entenda isso. Essa é uma preparação que é vida, tá? Que é vida, né? Que eu vou demonstrando. E essa vida, ela se demonstra no serviço e na compaixão. Não adianta dizer que tem vida cristã, está se preparando para o reino, se eu quero satisfazer as minhas vontades e os meus desejos. Isso não é vida para o reino que o Senhor um dia vai instituir. Isso é criar o meu próprio reino. Tá? É isso que a gente tem que pensar juntos. Então vamos à leitura do verso 14. Pois será como um homem, mais uma vez o Senhor explica, né? Usa a parábola, a estratégia literária de ilustrar, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. De alguma forma, essa parábola, ela está ligada à parábola do servo bom e do servo mau, que a gente já estudou essa semana. Ou seja, o Senhor confia àquele que é servo os seus bens, os seus recursos. E ele, a um deu 5 talentos, que é a unidade monetária, né? Um talento poderia se referir mais ou menos a 16 a 20 anos de trabalho de um trabalhador. Um denário era 1 ano de trabalho, um talento equivalia a 6.000 denários, 6.000 dias de trabalho,
e aí mais ou menos 16 a 20 anos. Então, você percebe que esse senhor deu muitos recursos. E aí vem a aplicação que a gente pode fazer. Pode estar se referindo a bens materiais, pode, que devem ser adquiridos, usados para que outros sejam abençoados. Mas também pode se referir às habilidades, normalmente a gente usa também assim, que o Senhor dá. E é interessante na parábola porque nem todos têm a mesma habilidade, nem todos têm os mesmos recursos, há uma diferença. Mas uma coisa é importante, não importa quanto tenha, o foco tem que ser abençoar, tem que ser servir, tem que ser ter compaixão. E a gente vai ver isso nessa ligação com a parte final, o grande julgamento. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Desenvolveu, administrou corretamente, cresceu, progrediu. É isso que ele está dizendo. Bens, habilidades que foram usadas para que outros fossem abençoados. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez ajustes de contas com eles. Lembra, parábola é uma ilustração, não há literalidade, mas aqui a aplicação é o que eu faço com aquilo que o Senhor me dá, com aquilo que eu recebo, com os talentos que eu tenho, com as habilidades que eu tenho, com os recursos que eu tenho. E agora é a hora da prestação de contas, ou seja, um dia todos nós vamos comparecer perante o tribunal e o Senhor vai perguntar: o que você fez com tudo que eu te abençoei, as habilidades que eu te dei, os recursos que eu te dei, o que você fez com eles? E aqui o Senhor começa a conversa. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5, eis aqui outros 5 que ganhei. Isso aqui é interessante, porque quanto mais eu tenho um olhar para o outro, mais eu serei abençoado, mais eu vou desenvolver. É isso que o Senhor quer que eles entendam, aqueles que desejam o reino. O Senhor disse então para ele: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar, venha participar da alegria do seu Senhor. O interessante é que isso aqui não é uma conquista por aquilo que eles fizeram, não, mas isso é a demonstração da vida que eles tinham, ou seja, o indivíduo que diz ser do Senhor e diz: um dia eu quero habitar no reino, este indivíduo vai servir o outro e ele vai desenvolver suas habilidades, ele vai crescer para que outros sejam abençoados, né? E aproximando-se também o que tinha recebido 2, disse o Senhor me confiou 2, eis aqui os outros 2 que eu ganhei. E aí o Senhor responde para ele. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Venha participar da alegria do seu Senhor. Vejam que há uma satisfação, né? Há uma satisfação. Assim como em Lucas, o capítulo 15, quando a gente tem ali a sucessão de parábolas da dracma perdida, da ovelha perdida, do filho pródigo, que há alegria por aquele que vem, aqui há alegria porque esses que são servos do Senhor têm um olhar para o próximo. E isso faz com que o Senhor, que haja satisfação. Entende? Eu posso dizer aqui que o céu se sente feliz quando eu me rendo ao Senhor, tenho os valores do reino e eu digo: o que eu vou fazer para que outras pessoas conheçam do amor do Senhor? O que eu vou fazer? Essa é a razão da nossa existência. A vida não gira em torno de nós mesmos, não deve girar, senão ela não tem sentido. Quando a gente está falando de valores cristãos, ela tem que ter um olhar para o outro. Chegando por fim o que tinha recebido 1, disse: sabendo o Senhor que és um homem severo, que colhes onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra.
aqui está o que é seu. Isso aqui é muito interessante, eu não vou me deter muito, mas qual é a grande diferença que faz o que tinha 5 ter multiplicado, o que tinha 2 tinha multiplicado e o que tinha 1 ficar centralizado nele mesmo e não olhar para o próximo? Era a visão que ele tinha de quem era Deus. Sabe, a visão dele é que Deus era severo, de que não havia o prazer de estar perto desse Senhor. Mas ele dizia ser do Senhor, ser servo do Senhor. A visão que a gente tem de quem Deus é, aquilo que Deus fez por nós. Né? A gente estudou aqui nessa temporada, sobre o perdão que o Senhor oferece para a mulher que unge os seus pés, enxuga com os seus cabelos. Ela sabia o que significava ser perdoada. Quando a gente entende o que o Senhor fez por nós, e a gente vai ver isso na semana que vem, a gente não fica do mesmo jeito. Agora, quando a gente tem uma visão de um Deus que cobra, de um Deus que é severo, eu vou me fechar em mim mesmo. E Ele não vai desenvolver, não vai ter um olhar afetuoso para o próximo. Mas o Senhor respondeu: servo mau, preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei, ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. O texto diz: portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque tudo que tem, mais será dado. Porque a todo o que tem, mais será dado. E terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-no para fora. Nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Essa expressão se repete mais uma vez. O que isso significa? Significa que um dia todos nós vamos prestar contas e uns terão a salvação, viverão a eternidade. Outros vão perder a vida, vão deixar de existir. Isso não é para nos amedrontar, e você vai ver na sequência agora que, em realidade, aquele que é do Senhor, ele não está preocupado com isso, ele quer viver o Senhor em tudo que ele faz. Porque o foco principal da vida dele é bênçãos recebidas para que outros sejam salvos também. Sequência. Aí, depois de contar a parábola, ele continua: quando o Filho do Homem então vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Ele contou a parábola e agora está falando do dia em que o Senhor vai ser entronizado. Todas as nações serão reunidas na sua presença, julgamento. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Um ar de julgamento e de separação está colocando. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês, desde a fundação do mundo. Então há uma declaração do que o Senhor vai fazer. Agora, por quê? Vejam só, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Por que por que este grupo vai herdar este reino? Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver. Por que vocês vão ocupar o reino? Por quê? Por que esse grupo vai ocupar o reino? Porque esse grupo recebeu as habilidades, receberam os recursos e viveram para que outros fossem abençoados. Dá para entender? Essa era a razão da vida. E eu vou dizer de coração aqui, queridos, de coração. Nós não vamos solucionar os problemas do mundo com as ações sociais. Não vamos solucionar. Eu já falei algumas vezes aqui no programa.
o que vai solucionar os problemas do mundo chama-se volta de Jesus. Aí sim vai acabar a desigualdade, vai acabar sofrimento, vai acabar a dor, vai acabar a doença ali. Agora, enquanto nós estamos aqui vivendo e nos declaramos como cristãos, nós temos responsabilidade de diminuir desigualdade, aliviar a dor, levar conforto. E isso acontece por uma única razão. Porque nós temos valores do reino. Porque a gente não quer satisfazer os nossos gostos. Porque a gente não quer construir o nosso mundinho. Dá para entender. Dá para entender que eu tenho que fazer alguma coisa? Não porque o Senhor vai me dar salvação para fazer. Não, é porque esse é o meu valor. O Senhor me ensinou isso. E a gente percebe isso na sequência do texto. Olha como o texto é rico quando a gente... Então os justos vão perguntar, esse grupo, quando foi que nós vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? Quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? Quando que isso aconteceu? E o rei, respondendo, lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que vocês fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que vocês fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para que o fogo eterno seja o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Eu quero parar aqui um pouquinho. Quando foi sempre que vocês fizeram um desses meus pequeninos? Sempre que vocês tiveram um olhar para aquele que é menos favorecido. Quando eu digo menos favorecido, não estou só falando de recurso, né? Estou falando daquele que está sofrendo sem esperança. É esse. Porque sem a presença de Deus na vida, o indivíduo pode ter tudo, mas ele não tem nada. Nada. Você consegue entender? O vazio sempre estará lá. E talvez você esteja me ouvindo agora, e você me assiste, e você tem os recursos que você precisa. Você tem uma vida bem-sucedida, e você caiu aqui para assistir a gente. Há um vazio, e eu vou te dizer, esse vazio só poderá ser preenchido com a presença do Senhor, de você entender na palavra quais são os planos para o futuro, o que Deus reserva para você. E talvez eu entendo às vezes a decepção quando a gente fala de Bíblia, né? Fala de igreja. Esqueça tudo isso, vá para a palavra, se renda e você vai perceber. Entende? Eles não sabiam, não sabiam no sentido assim de... Eles viviam isso. Agora tem um grupo que o Senhor vai dizer, né? Afastem-se de mim, malditos, para o fogo que está preparado. Por quê? Por quê? Porque eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu tive sede, vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram ver-me. O contrário, aqueles que construíram a vida em torno deles mesmos. Tinham as suas habilidades, seus talentos, seus recursos, mas era para eles. Então eles vão perguntar: quando foi que nós vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te socorremos? Quando que nós não fizemos isso? Então o rei vai responder: eu lhe digo que sempre que vocês deixaram de fazer a um desses mais pequeninos, foi a mim que vocês deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para
a vida eterna. Fica claro para você o contraste daqueles que têm um olhar para o outro e o contraste daqueles que têm um olhar para o mundo deles. E a pergunta para a gente hoje é: qual é o nosso olhar? Para o que é? Queremos construir o nosso mundinho? Queridos, não esqueça, nossas ações, elas vão demonstrar a fé, o olhar que nós temos para o Senhor. Se reflete, não é para conquistar, entende? É vida, é isso que eu tenho que entender. A fé verdadeira sempre vai produzir ações visíveis. O amor do reino, ele é concreto, ele não é abstrato, ele se revela. O foco não é apenas esperar, e sim viver aqui como cidadãos do reino. Eu desejo ver Jesus voltar. Eu espero ver Jesus voltar. Mas a pergunta é: eu estou vivendo como cidadão do reino? Estou vivendo? Será que eu estou construindo o meu patrimônio, a minha vida, pensando em mim, só em mim, na minha família, aqui, o meu mundinho, sabe, as minhas coisas? Se eu estiver construindo assim, eu não sou cidadão do reino. Porque os cidadãos do reino, eles usam as suas habilidades, os seus recursos para que outros sejam abençoados. Qual é a sua profissão? O que você faz de trabalho? Não importa qual ela seja, não importa o que você faça, não importa se você tem uma formação universitária, formal, se você tem negócio, ou se você é um prestador de serviço nas atividades talvez a mais, socialmente dita assim, a mais simples. Não importa o que a gente faça, tudo o que a gente faz e tudo o que a gente tem deve ser usado para que outros conheçam do amor de Jesus e um dia habitem o reino. Você deseja isso? Estou falando para você que é cozinheira, você que é um pedreiro, você que é um motorista, você que é um médico, você que é um advogado, você que é um professor, não sei qual é a sua atividade, não sei quantos são os seus recursos, mas todos nós somos chamados para termos um olhar para o outro. Obrigado, Senhor, pela mensagem da tua palavra, pela advertência, pela orientação. Nos dê sensibilidade, que diante de um discurso muitas vezes religioso contrário, que a gente tem esse olhar, que a gente tem olhar para o próximo. Eu clamo por isso, em nome e por amor de Jesus. Amém. Foi uma alegria estarmos juntos. Quero te convidar nesse próximo sábado. A Igreja Adventista mais perto da sua casa vai estar aberta para receber você. Entra no site encontreumaigreja.com.br, você será bem-vindo. E a gente se vê segunda.